Resolução da segunda fase nível A da UBFEP 2018, questão 5. A questão fala, em sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, escrito em 1687, Isaac Newton descreveu as leis do movimento e descreveu a segunda lei como sendo: a mudança de movimento é proporcional à força motriz impressa e ocorre segundo a linha reta ao longo do qual a força atua. Em seguida explica: se uma força qualquer produz um determinado movimento, ao ser dobrada produzirá o dobro e triplicada o triplo, tanto quanto se aplica de uma só vez ou gradual, e sucessivamente. Este movimento que ocorre sempre na mesma direção da força motriz, considerando que o corpo já se movimentava, ou será acrescentado caso concorde com ele, ou subtraindo caso não concorde, ou sendo oblíquo, compõe-se como ele segundo ambas determinações. Atualmente, de forma simplificada, a segunda lei de Newton é expressa pela equação matemática F igual a m vezes A, em que se tem que F é a força que atua sobre o corpo, m a massa do corpo submetida à força, a aceleração a qual o corpo fica submetida pela ação da força F. Considere uma força F que atua sobre o corpo de massa m, submetendo-o a uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Se quando o corpo estiver com velocidade igual a 16 metros por segundo, a força F for quadruplicada e passar a atuar em sentido contrário ao movimento, pergunta-se: quanto tempo o corpo levará para parar? Qual o espaço percorrido pelo corpo a partir do momento de inversão do sentido da força? Então aqui, pessoal, a gente tem uma questão, a questão 5 da UBFEP de 2018, nível A da segunda fase. Aqui tem um enunciado muito grande, mas a questão em si, ela que nos interessa, vai ser a partir daqui. Os dados da questão não dá para a gente resolver, né? A partir daqui. Ele vai dizer o seguinte: nós temos uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, e que está uma velocidade de 16 metros por segundo, a uma força que vai ser quadruplicada, ou seja, vai ser quadruplicada, vai aumentar 4 vezes. E ele quer saber quanto tempo o corpo levará para parar e qual o espaço percorrido pelo corpo a partir do movimento de inversão do sentido da força. Então vamos para a solução da pergunta. Então, pessoal, o que é que a letra A ela quer? A letra A ela quer saber quanto tempo o corpo levará para parar. A gente tem aqui, temos 3 situações. No primeiro instante, a gente tem esse bloco que eu estabeleci que segue esse movimento aqui, esse sentido do movimento. Eu tenho uma força F aplicada nesse bloco de massa M, que eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Esse aqui é o meu primeiro momento. Tem uma força F que atua num bloco de massa M e tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Em um segundo instante, eu apliquei uma força de 4F, eu quadrupliquei a força que atua nesse bloco. Só que essa força agora vai atuar no sentido contrário do movimento. Aqui no primeiro instante eu estabeleci que o movimento está nesse sentido e a força atua no mesmo sentido do movimento. No segundo instante, a questão fala o quê? Que é uma força quadruplicada, vai ser quadruplicar a força, só que vai atuar no sentido contrário ao movimento. E eu vou ter nesse instante uma velocidade de 16 metros por segundo. Bem, se no primeiro instante eu tenho uma força que atua no mesmo sentido e uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, no segundo instante eu tenho uma força 4F no sentido contrário ao movimento, com uma velocidade de 6 metros por segundo. E no terceiro momento eu tenho aqui, no terceiro momento, o bloco parou, a velocidade é zero. Então, esses são os 3 instantes que a gente pode estar analisando. Primeiro instante, a força no mesmo sentido do movimento, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado.
No segundo instante, uma força 4F no sentido contrário ao movimento com velocidade de 16 metros por segundo. E no terceiro instante, a velocidade igual a zero. O bloco está parado. E aí a letra A ela pergunta o quê? Quanto tempo o corpo levará para parar? Para isso, primeiramente, a gente tem que encontrar a aceleração que atua no sentido contrário do movimento. Ou seja, a aceleração aqui causada por essa força que atua no sentido contrário do movimento. Porque essa aceleração aqui no primeiro instante está atuando no sentido do movimento. Só que ele vai essa força aqui, 4F, ela começa a atuar no sentido contrário ao movimento. Ou seja, esse bloco vai começar a parar. Então, eu tenho que encontrar a minha aceleração contrária ao movimento. E para isso, vamos usar a segunda lei de Newton. Então, para o instante 2, né? Vamos analisar aqui o instante 2. Eu tenho força é igual a massa vezes aceleração. Quem é a minha força no instante 2? 4F. Mas eu coloquei menos 4F porque essa força atua no sentido contrário do movimento. É igual a massa vezes a aceleração. E no instante 1, eu tenho que F é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo, eu tenho a minha força. Quem é a minha massa? M. E qual é a minha aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. Então, F é igual a 2m. Então, pessoal, eu vou substituir o valor de F, que eu encontrei aqui nesse instante, para cá. Então, vou substituir o valor de F aqui. Eu vou estar aqui substituindo esse valor de F aqui nessa expressão. Substituindo, eu vou ter o quê? Menos 4 vezes 2m igual a m vezes A. Então, fica menos 8m igual a m vezes A. Eu posso aqui, pessoal, cancelar esse m com esse m. Então, vai ficar o quê? Que A vai ser igual a quem? A menos 8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração contrária ao movimento, ou seja, é uma aceleração que a cada segundo a velocidade diminui 8 metros por segundo, uma aceleração de menos 8 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, a cada segundo a velocidade vai diminuir 8 metros por segundo. Logo, como a velocidade é 16 metros por segundo, vai ser necessário 2 segundos para o bloco parar. Então, pessoal, a gente encontrou a aceleração, que é menos 8 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a cada segundo a velocidade vai diminuir 8 metros por segundo. Se eu tinha uma velocidade de 16 metros por segundo, logo, para o bloco parar eu preciso de 2 segundos, porque 2 vezes 8 é 16. Então, eu preciso de 2 segundos para que o bloco pare. Então, pessoal, o que a letra B ela quer? Ela quer saber qual o espaço percorrido pelo corpo a partir do momento da inversão do sentido da força. Então, a questão ela quer saber o que, pessoal? Ela quer saber o espaço percorrido desse instante aqui, que foi aonde teve a adição da força contra o movimento, até chegar nesse ponto aqui, que foi quando o bloco parou. Então, ela quer saber esse espaço percorrido. E para isso, vamos usar a função horária do movimento uniformemente variado, que é posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, a gente agora vai substituir os dados. Quem é a minha posição inicial aqui? Pessoal, na posição inicial eu vou tomar aqui como sendo a posição 0 aqui, né? A origem, que foi a partir do momento que teve a adição da força contrária ao movimento. Então, aqui será a nossa posição 0. Então, aqui será 0. Qual vai ser a minha velocidade? Velocidade inicial, 16 metros por segundo. Qual vai ser o meu tempo? O meu tempo vai ser o quê? 2 segundos, que é o tempo que ele leva para parar. Então, o meu tempo vai ser igual a 2. Quem é que vai ser a minha aceleração?
menos 8 metros por segundo ao quadrado, que a gente descobriu no item A. Então, substituindo esses valores, vamos ter o que? Posição é igual a 0 mais 16 vezes 2 menos 8 vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Mas por que aqui ficou menos? Porque a minha aceleração que eu encontrei no item A é uma aceleração negativa, é menos 8 metros por segundo ao quadrado. Então, fica menos. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso estar eliminando esse 8 aqui, porque eu vou estar dividindo com esse 2. Então, 8 dividido para 2 é 4. E 16 vezes 2 é 32. E 2 ao quadrado é 4. Fazendo as contas, temos que 32 menos 4. Esse 4, mais uma vez, lembrando, surgiu aqui, pessoal, dessa divisão, esse 8 dividido para 2 dá 4 vezes 4, que é 2, sair daqui desse 2 ao quadrado. Então, menos 4 vezes 4 é igual a menos 16. 32 menos 16 vai ser o que? 16. Logo, o espaço percorrido, pessoal, foi de 16 metros. Ou seja, o bloco ele percorreu 16 metros até parar. Então, essa era a solução dessa questão. Um abraço, pessoal.